E aí, cara, que legal tudo que está acontecendo, né? O nosso tempo está expandindo, cada vez mais pessoas estão nos visitando, retornando, os workshops que o nosso tempo está oferecendo quase quinzenalmente estão enchendo de gente, e claro, tem um monte de gente aparecendo com o que eu vou chamar aqui de dúvida sobre os diversos processos que a gente está propondo e as coisas que a gente está falando sobre isso. Eu falo isso porque tem um monte de gente me trazendo notícias. Eu não costumo consumir mais conteúdo internet sobre magia, o que quer dizer que faz um tempo que eu não vejo vídeos dos nossos amigos e parceiros de magia, por pura falta de tempo mesmo, beleza? Mas como vocês devem saber, eu tenho uma rede grande, bem abrangente de pessoas que estão nos mais diversos universos mágicos por aí e com isso acabo recebendo notícias de um lugar ou do outro. Um grupo dessas pessoas são os demoninos, os membros do canal, que estão sempre passeando e de vez em quando me trazem notícia. E outro desses grupos são os irmãos de jornada mesmo, como o Goya, que recentemente participou de um podcast e me mandou uma mensagem avisando que tinham perguntado sobre mim a ele e tudo mais. A gente faz esse tipo de coisa. Enfim, eu vi a resposta do Goya e até ia fazer um vídeo falando sobre o assunto, mas o próprio Goya sugeriu que a gente fizesse um vídeo conjunto para falar sobre isso. Eu achei uma ideia muito boa, então aguardem aí que logo isso sai. De qualquer forma, o vídeo de hoje não vai ser para responder nada a ninguém, não vai ser para contar a você mais uma das coisas que a gente faz e que deixa todo mundo de queixo caído. Como usar divindades? Divindades não existem. Essa é uma das dúvidas que sempre levantam, principalmente porque temos aqui no nosso templo essas imagens. Temos Tote e ainda usamos alguns outros nomes, como Sofia, Atenas, Hermes. Beleza. Vamos falar sobre isso e ainda te dar umas dicas de como você pode usar as divindades sem que elas existam e, como sempre, o vídeo será dividido em duas partes. A primeira é para os nossos queridos magos anjos, que são aquelas pessoas que acham que sabem das coisas, mas não conseguem nem mesmo decifrar as palavras da própria língua, que acham que acredita que ateu não acredita em nada, por exemplo. Ou a quarta dimensão é um negócio de ficção científica, sabe? Então, a segunda parte, a gente fala sério. Então, seja bem-vindo, meu nome é Nino Denani, sou mago hermetista pós-graduado em neuropsicologia e quero convidar você a falar um pouco mais sobre as artes mágicas. Bom, vamos lá! Antes de entender o que está acontecendo aqui, tenham em suas mentes que apesar de eu ser ateu e não acreditar também em nada disso que é sobrenatural, eu não estou dizendo aqui que você não pode acreditar. Entendam de uma vez por todas que eu sou um produtor de conteúdo. Eu estou na internet respondendo perguntas que vocês me fazem e, obviamente, eu faço isso do meu jeito. O que não quer dizer que você tenha obrigatoriamente que fazer também, beleza? Entenda que eu sou mago, eu não sou religioso. Então eu consigo compreender que eu não tenho nenhum poder de dizer o que é melhor para a sua vida, para você fazer. Além disso, magia é liberdade, então o que eu posso fazer aqui é sugerir, mas você está sempre livre para fazer qualquer coisa que você quiser na sua vida, beleza? Bom, com isso em mente, preste atenção a uma coisa, a nossa comunicação, tudo aquilo que a gente tem como linguagem, não importa que tipo de linguagem é, parte do uso e decodificação de símbolo. Todas essas palavras que a gente está trocando aqui, ou melhor, que eu estou falando e você está ouvindo aí, não passam de símbolos que a gente pré-acordou como uma parte pertencente a uma sociedade em particular. O uso de símbolos é altamente subjetivo, ou seja, a gente inventa coisa para a gente falar das coisas, saca? Um exemplo bom disso, quando falamos de linguagem, são as diferentes línguas e os diferentes dialetos que existem. Se você está em São Paulo, por exemplo, e vai a uma padaria com fome, né, e pede um pãozinho para você comer, você vai ser atendido. Mas se você for no interior, tipo em Tapetininga, você precisará pedir um cacetinho. Em alguns lugares do Nordeste é pão de sal. Essas três palavras, pãozinho, cacetinho e pão de sal, são símbolos para a mesma coisa. A gente combinou entre as pessoas que utilizam esse símbolo. Nos Estados Unidos, talvez você tenha que pedir um bread. Na Itália, um pane. Na França, um pan. E na Noruega, um brot. Nós criamos e decodificamos símbolos o tempo inteiro, mas de forma diferente, como eu acho que eu deixei claro aqui. E olha que eu estou falando de uma coisa que é material, que a gente pode tocar, comer, mastigar. Agora imagine quando a gente fala de ideia. Pois é, o uso de divindade pode ser tido por você como algo real, existente mesmo, que você, mesmo que você nunca tenha visto, e até sensível mesmo, e você pode dizer que sente Deus, ou que possa só ser prisão de ventre. De fato isso não importa, o que importa para você é saber que uma divindade pode ser só um símbolo também, algo que um grupo em particular queira passar adiante, entendeu? Então, como usar divindades, mesmo que as divindades não existam? Entendendo que possivelmente, no meu caso completamente, uma divindade é um símbolo para algo, um avatar, uma representação ou um arquétipo. Usar uma divindade é, então, uma outra forma de dizer, seja isso ou seja aquilo. Usar Marte pode só dizer tenha coragem, seja forte ou coisa que o valha.
É meio que o mesmo processo de termos uma imagem de algum Deus. Aquela imagem não é aquele Deus em particular, mas é uma representação, um símbolo do que aquele Deus em particular significa para você, entende? Venerar, por assim dizer, uma imagem não faz com que a veneremos a imagem em si, mas a gente venera o que a imagem representa, não é? Então, usar uma divindade não é usar a divindade em si, mas é usar o que ela representa. Aos meus queridos magos anjos, fico por aqui. Espero que você seja abençoado por todas as divindades dos panteões celestes. Amém. Beleza, agora é entre nós aqui. Eu estou fazendo esse vídeo porque tem algumas poucas pessoas na internet confusas com o fato de eu não acreditar em deuses, mas ter imagens em nossos altares aqui. E elas esquecem de uma coisa muito legal. Não temos só a imagem de Tote Dionísio, temos também um unicórnio fofinho aqui, ó, no nosso altar. Só que, como um unicórnio escapa à proximidade da figura de um deus, parece que automaticamente todo mundo deixa isso de lado, saca? Bom, será que eu também acredito secretamente em unicórnios? Brincadeiras da Prace à parte, porque eu sei que elas vão acontecer aqui, o uso de imagens de divindades pra gente não escapa muito ao que eu disse algum tempo atrás aqui no vídeo. São só símbolos pra gente. Quer dizer, pra mim, porque como o templo é arreligioso, ou seja, não prega nenhuma religião, se alguém quiser acreditar em Dionísio é realmente uma entidade metafísica, a gente simplesmente vai trabalhar com isso para a pessoa. Na verdade, a gente tem uma pessoa no nosso templo que é devota, se eu posso chamar assim, de Dionísio. Inclusive faz a assunção arquetípica a Dionísio e está tudo bem. Mas no fim das contas, é só uma representação de uma ideia, assim como a imagem de Jesus não é Jesus de fato, mas é uma representação da ideia dele, sacou? A grande diferença está aqui, talvez, no fato de que não entendemos que Dionísio realmente existiu, fez festa a vida toda e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. A gente só prega a ideia mesmo. O Deus grego do vinho, das festas, além de ter os conhecimentos da preparação do vinho, também possui o poder de criar drogas poderosas. Dionísio é considerado também o Deus grego da natureza, da fecundidade, da alegria, do teatro. Quer dizer pra gente que Dionísio representa a emoção. Não se faz teatro sem emoção, não se faz festa sem emoção. O vinho é um álcool que desprende a emoção da gente. Ele está no nosso altar porque a gente precisa lembrar, principalmente eu, que o rito precisa usar da emoção, não só a emoção do mago, como também a emoção do solicitante. Então, quando a gente prepara um rito, a gente encena a coisa toda para despertar certas emoções em quem está dentro e em quem está fora. Uma das máximas que eu aprendi, que costumo passar adiante é: a partir do momento que a gente traça o círculo mágico, a gente precisa deixar a razão de lado e dar asas à emoção. Por isso a gente entra em gnose e faz a assunção, porque por conta da emoção sobrepujando a razão, que bloquearia todo esse processo. Entretanto, a gente é hermetista e a gente precisa lembrar da lei da polaridade, lembra? Tudo tem dois polos, tudo tem positivo e negativo. Então, se a gente assumir que Dionísio é a emoção, é o lado negativo, qual é o positivo? É aí que entra a nossa outra imagem do altar, Tote, deus egípcio da escrita e da sabedoria. Tote teria sido responsável pela criação da escrita hieroglífica, da matemática, da arquitetura, medicina e todas as demais ciências da quais os egípcios faziam uso. Aliás, ouviram a descrição? Eu tirei essa descrição do Museu Rosa Cruz e quero que você se atente a ela quando ela diz que Tote era o criador das ciências que os egípcios usavam. Ciência. Tote pra gente é o representante da razão, portanto, em contraponto a Dionísio. Ao mesmo tempo que a gente propõe o sentimento para que o rito aconteça, a gente tem que contrabalancear sentimento e razão, para que a gente não se perca em nosso sentimento e nós tornemos escravos dele. Uma parábola ótima para explicar isso é o amor. A gente pode chamar o amor de sentimento, ou seja, ele nasce da emoção. Quando há um contrabalanço de emoção e razão, a gente tem um amor saudável, aquele amor que agrega, que nos faz transbordar o sentimento. Quando a gente tem excesso de emoção, a gente tem um amor doente, daquele que faz a gente buscar a amarração amorosa, porque a gente não vê a nossa felicidade além dos muros do sentimento. Quando há excesso de razão, o amor também pode adoecer, pois a gente não consegue ver a necessidade dessa relação e o amor nem consegue se manifestar. No rito mágico, seja ele qual for, é responsabilidade do mago entender esse papel e fazer uso dele de forma saudável. Por isso o mago sempre conta com um paradigma do outro, não com o seu próprio.
Porque, por exemplo, o que te faz acreditar em Deus, espíritos ou qualquer coisa assim, se não é a emoção. Se fosse a razão, você precisaria de provas para isso, o que não acontece na vida real, entende? Então, para me lembrar, uma pessoa que é completamente racional, como eu sou, né? Que eu preciso lembrar que pessoas têm sentimentos e levar esses sentimentos em conta, tem Dionísio aqui. Para pessoas extremamente emocionais, como a Maricota, tem esse tote aqui, sacou? Mas e o unicórnio? Por que diabos eu tenho um unicórnio no altar? Bom, porque a gente ganhou ele e ele dá uma iluminada bacana no ambiente, nada mais do que isso. Por fim, então, qual é a forma de usar uma divindade, mesmo que divindades não existam? Anota aí que vem dica. O bom é você ter um motivo para usar o arquétipo, tá? Uma situação, uma questão a ser resolvida, uma escolha entre dois caminhos, sei lá. Não precisa ficar fazendo coisas se você não tem por que fazer coisa. Se você comer uma feijoada, por exemplo, porque você está com fome, você mata a fome. Se você comer quando você está sem fome, você pode ter indigestão, sacou? Situação escolhida. Agora, a coisa que você vai ter que fazer é compreender o que a divindade representa para você. Isso tem muito mais a ver com o seu inconsciente do que com o consciente, o que pode dificultar um pouquinho a situação. Muita gente gosta de Lúcifer e quer trabalhar com Lúcifer como o arquétipo da força ou da sagacidade, mas acaba puxando ele como arquétipo do traidor ou do mal, por conta do passado cristão que a gente tem. Então, tem que rolar um trabalho de compreensão interna aqui, beleza? É a tal autocontemplação que eu tanto falo. Situação em mente, arquétipo que vai te ajudar em mente. Lembre-se que aquilo não é uma entidade, um ser vivente. O que você quer é a força, digamos assim, do arquétipo. Então, já tira da sua cabeça as manifestações mais esdrúxulas, mas mantenha as que são mais divertidas. Eu ainda gosto de manifestar alguns arquétipos, como aquele tremelique da Umbanda, por exemplo. Agora limpa o ambiente que você está, diminui os inputs externos que não tenham a ver com o rito, ou seja, prepara o ambiente para deixar pro rito em si, tá? Deixa alguns gatilhos como espada para guerreiro, para arquétipo da força ou coisa assim. É legal preparar o ambiente também, decore o lugar, haja como se fosse fazer algo dedicado à divindade. Isso vai funcionar como gatilho para você desde a preparação até a concretização do ambiente. Você já vai preparar sua mente para aquilo, sacou? Marca uma hora aí para o rito começar. Prefira fazer isso a criar um rito do nada em uma hora aleatória. Isso também vai funcionar como gatilho para você e vai preparar a sua mente para o que vai acontecer, já influenciando naquilo que você quer. Você também pode ler algo sobre o arquétipo, se for algum arquétipo conhecido como Shiva, Buda, Metatron, coisa assim. Isso também vai te ajudar a criar gatilho mental, além de ajudar na construção do espaço. Você pode preparar algo para pegar também, para vestir, coisas que você pode ter contato. Você não faz ideia de como facilita a manipulação de objetos na hora do rito. Por isso, mago geralmente tem instrumentos mágicos preparados e algumas religiões também usam de certos enfeites, por assim dizer, como penachos, capas, essas coisas todas aí. Você pode separar comida e bebida, isso também vai ajudar, tá? Não sei se você percebeu, mas tudo isso é feito para criar um clima para o rito, beleza? É um monte de gatilho que você vai fazer para conseguir criar na sua cabeça o contato entre você e a pretensa entidade, ou seja, é a construção do clima para você conseguir dissociar e acessar o arquétipo, por assim dizer. Não sei se você percebeu também, mas isso tudo é o que a religião geralmente faz. Cria um clima, usa gatilho e faz tudo isso para você também dissociar e acesse um arquétipo. A diferença é que eles fazem isso obrigando você a um determinado arquétipo e aqui você é livre para escolher o arquétipo que quiser. Com tudo isso pronto, no horário determinado que você vai escolher, você vai sentar ou ficar de pé no local escolhido, com toda a decoração pronta, música, comida e tudo mais, e agora é uma simples questão de entrar em gnose e puxar o arquétipo. Você não sabe como entrar em gnose? Te falta mais informação a respeito? Então, que tal vir participar do workshop de gnose para incorporação? Vai acontecer amanhã, quinta-feira, dia 22 de junho de 2023, às 8 horas da noite, no nosso tempo, e é focado exatamente nisso. Será uma ótima oportunidade de você aprender essa ferramenta maravilhosa, e aliás, as duas, a gnose e a incorporação. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 22, então segue nosso Templo SP lá no Instagram, porque esse workshop vai acontecer sempre, beleza? Espero que você tenha uma ótima vida, seja alguém melhor que você foi até agora. Tchau!